e nós já vamos começar. Mas antes vamos orar para pedir de Deus sabedoria para todos nós e força e coragem. Vamos orar? Ore comigo. Senhor, muito obrigado por mais um dia, estarmos juntos. Obrigado pela oportunidade de ter, Senhor, centenas de pessoas aqui comigo, sintonizados para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Pois então fala com a gente, fala com o nosso coração, para que nós possamos estar na Tua presença, Senhor. Muito obrigado. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vamos falar sobre. A gente está falando essa semana três conselhos para não ter medo do futuro. E nós começamos a aula de ontem, a mensagem de ontem, né, falando sobre uma história do garotinho que estava no avião, mesmo no meio da turbulência, tranquilo, e a mulher foi perguntar dele por que mesmo naquela turbulência, com o avião a ponto de cair, ele não tinha medo. Ele disse, mas como é que eu vou ter medo se o meu pai é o piloto? E eu falei que a vida é uma viagem e a gente não tem que ter medo do futuro porque Deus está no controle. E a gente baseou essa mensagem na história de Noemi e Ruth. Não vou falar tudo que a gente falou, né, por causa do tempo, mas eu falei que Noemi e Ruth estavam passando por momentos difíceis e quando a gente está passando por turbulências, a gente tem dificuldade de entender se a gente vai chegar ou não no futuro. E eu falei que o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar que nós vamos chegar. E por isso que o primeiro conselho para nós não temermos o futuro é que Deus é o dono do futuro. Deus é o dono do futuro. Então, quando a gente entende esse princípio, quando a gente entende essa verdade de que Deus é o dono do futuro, as coisas vão ficar mais fáceis, a gente não vai ter medo. Porque a Bíblia diz que Deus é Pai e Ele tem pensamentos, Ele tem um futuro e tem esperança para a gente. Então não tenha medo do futuro jamais. Jamais, jamais, jamais. Porque você pode confiar no piloto. O piloto que vai nos levar para aquele lugar. E a gente falou também de que Deus está no controle, que nós precisamos confiar, que Deus é Pai e por ser pai, Ele quer o melhor para o seu filho. Ele tem grandes planos para mim e para você. E a maneira como você vê esse Deus é a maneira como você vai crer ou não no futuro. E eu falei também que Deus tanto crê no nosso futuro que já escreveu todas as coisas. Lá no Salmo 139 diz, quando o meu embrião ainda estava sendo formado, entretecido como nas profundezas da terra, os meus dias foram escritos no teu livro. Então, Deus tem um plano. Claro que a gente pode estragar esse plano, porque Deus é um Deus de amor e Ele deixa o livre-arbítrio acontecer. Tem gente que acha que tudo no mundo é uma carta marcada. Mas não. Isso nunca foi verdade. Deus sempre foi um Deus de amor e você pode sim estragar os planos de Deus, de certa forma. Entendeu? A não ser que você dê sua vida para Ele, você pode até estragar os planos de Deus, mas não perde a sua salvação. É isso que a gente acredita, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o segundo conselho. O primeiro, então, é entender, aceitar, acreditar, crer que Deus é o dono do futuro. Anotou aí? Eu fiquei muito feliz ontem, mandaram para mim uns stories do pessoal anotando a mensagem. Isso é muito bom, sabia? Isso me incentiva a fazer mais live. Porque eu sei que vocês estão aproveitando, que vocês estão crescendo nisso. E eu tenho certeza que isso vai ser muito bom
para você depois. Você vai ficar com material bom. E são mensagens que Deus tem falado para a gente. E um dia nós vamos precisar dessas mensagens. Então vamos anotar assim. Então anote aí. Primeiro, então, Deus é o dono do nosso futuro. Creia, entenda, viva isso e não tenha medo. Segundo, anote aí. Você não precisa conhecer o seu futuro. Só precisa conhecer o seu Deus. Você não precisa conhecer o seu futuro. Você só precisa conhecer o seu Deus. Simples assim. Muitas vezes nós nos preocupamos com o futuro. A gente se preocupa como é que vai ser, como é que vai ser nossa aposentadoria, como é que vai ser o fim desse daqui, como é que vai ser o fim daquilo ali. Né? Mas, gente, a gente não precisa, sabe? Isso é um fardo que a gente não precisa carregar. É um fardo que Deus nem quer que a gente carregue. Eu vou já falar alguns versículos para você, mas muitas vezes a gente se preocupa tanto com o futuro e se esquece de quem está nos levando para lá, de quem está nos direcionando para lá. Então, a maioria de nós não vai conhecer o futuro, a gente não vai conhecer, eu não sei. Hoje eu estou aqui falando com você, daqui a uma semana eu posso estar no céu, você também, né? E Jesus pode voltar hoje, amanhã, essa pode ser a última live, né? Não sei, mas não importa. Você lembra que Jesus disse assim, olha, eu estou indo lá no futuro. Ele falou para os discípulos e falou para nós também. Eu estou indo lá no futuro. E eu vou preparar um lugar para vocês. Um lugar. Eu vou preparar um lugar para vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas. E eu vou levar vocês para lá. Entendeu? Então, você já viu o céu? Você não viu o céu. Só nas fotos, de desenhos, né, em filmes. E a gente nunca viu. Poucos, eu acho que só o apóstolo Paulo, o apóstolo João, talvez um ou outro cristão na vida viu, Deus deixou ver um pedacinho do céu. O pastor Davi disse que viu só a luz. Quando ele teve um acidente lá na estrada de Manacapuru. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa ver esse futuro agora. Você só precisa confiar e conhecer aquele que vai te levar lá. Porque quando você conhece esse que vai te levar lá no futuro, tudo vai ficar mais fácil na sua vida. Você vai ter menos medo, você vai ter mais controle, autocontrole, você vai ser mais feliz. Então, conheça o Criador do seu futuro. Você não precisa saber seu futuro. Na verdade, o que Deus quer é que você não se preocupe com isso. Você não precisa estar no controle, você já entregou o controle para Jesus. Um dos maiores sonhos da humanidade era saber o seu futuro. Você vê que os melhores filmes assim que a gente gosta mais é filme de máquina do tempo. Gente, esse negócio de máquina do tempo, de ir e vir no tempo, andar no tempo, De Volta para o Futuro, Os Vingadores agora, Ultimate, né? Ultimate o nome? Eu acho que foi. Vingadores, esqueci agora. O nome? O último filme agora, né? Foi uma história de ir ao futuro e tal. Então muitas pessoas ainda sonham com isso e você percebe que é um roteiro que não diminui de interesse. Mas por quê? Porque a humanidade gosta de ver essa questão de saber sobre o seu futuro. É um dos maiores
sonhos da humanidade é saber o seu futuro, mas você não precisa se preocupar com isso. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em... Eu vou pegar para você aqui. Lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, né? Na verdade não é no 5, é no 6, tá bom? Ele diz assim: Ei, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, poderá acrescentar uma hora que seja da sua vida? Eu vou pular um pouquinho. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que você precisa delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Agora olha só o verso 34 do capítulo 6. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nem é bom você se estar preocupando. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? É preocupado com o meu futuro. Será que eu vou casar? Será que eu vou ter isso? Será que eu vou ter aquilo? Né? Como eu falei ontem, tem a unção do Renato Russo. Será, será, será? E Deus não quer isso. Ele quer que a gente confie nele. Que você creia nele, que você conheça ele. E quem conhecer mais a Deus vai poder ter mais tranquilidade, porque você vai chegar. Olha só, vamos voltar para Ruth. Ruth, ela não conhecia o seu futuro, mas ela passou a conhecer o Deus do futuro. Ela casou, o marido dela morreu, o sogro dela morreu, ficou só ela, a concunhada e a sogra. E agora Ruth não era do povo de Israel, ela era moabita, ela era estrangeira e era de um povo assim que tinha sido um pouco mal para Israel e tudo mais. E muita gente não gostava dos moabitas. Mas sabe de uma coisa? Ruth passou a conhecer Deus, assim como Raabe. A história é muito interessante de Raabe, né? Ela era uma prostituta cananeia de Jericó, e ela disse: eu ouvi falar daquilo que Deus tem feito por Israel. E ela acreditou e ela protegeu os espias. Assim também Ruth, ela acreditou e aprendeu a conhecer. Eu fico imaginando Ruth ah, falando sobre, aprendendo sobre lá em Jericó, aprendendo sobre Mar Vermelho, interessada, querendo saber mais. E sabe de uma coisa? Ruth passou a ter o Deus do futuro. E mesmo quando a vida dela desmoronou, quando ela perdeu tudo, ela tinha o conhecimento de Deus. Sabe? Uma das coisas que ninguém pode roubar da gente. Podem roubar a nossa liberdade, podem roubar o nosso direito de ir e vir, podem roubar um monte de coisa, mas nunca vão roubar o nosso conhecimento de Deus e a nossa união com Deus. E Ruth não conheceu o seu futuro, mas ela passou a conhecer o Deus do futuro. Então,
nós podemos falar que nem Davi. Eu vou falar Davi porque foi ele que ensinou para Salomão. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em você mesmo. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor, obedeça, não pare de buscá-lo, não desista. Nós podemos fazer como Ruth. Olha só o que Ruth fez. Quando Noemi disse para ela, voltem minhas filhas, eu não vou ter mais filhos. Não adianta, eu não tenho mais como ajudar vocês. Vão embora, voltem, 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 vão embora. Lá em Ruth, capítulo 1, versos 16 a 18, tem um dos textos mais bonitos da Bíblia. Hoje eu fiz um casamento do Bruno e da Isabelle e eu usei esse texto, inspirado por essa mensagem. Porque poderia ser... É um texto que não é só de duas amigas aqui, ou de filha e mãe, mas é um texto que serve para qualquer compromisso real. Em Ruth, capítulo 1, versos 16 e 18, Ruth diz assim. Ruth, porém, respondeu quando Noemi mandou ela embora. Não insista comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Ruth não sabia nada sobre o seu futuro, mas ela tinha conhecido Deus que iria garantir o futuro dela. Ruth não tinha controle nenhum. Ela não tinha uma bola de cristal. Então, ela decidiu conhecer esse Deus mais e mais. E não abandonar esse Deus de forma alguma. Sabe? Essa época agora, eu percebi que é uma época muito fácil da gente entrar em depressão. Eu já percebi que tem muitos jovens que já estão meio que afastados. E você deve estar com uma tentação doida de se afastar, de fugir, de sair. Isso é normal. Tá? Mas é normal a tentação. Mas você não vai fazer. Sabe por quê? Porque você conhece a Deus. Você conhece o Deus que garante o seu futuro. E você pode dizer, eu não insista que eu te deixe. Onde ficares, ficarei. Onde fores, irei. E é assim que funciona. E quanto mais você conhece o Deus que preparou o seu futuro, melhor será a viagem. Porque aquele garotinho lá no avião, a fé dele não era algo sem base. Era fruto de anos de confiança gerada por aquele pai. Ele sabia em que mãos ele estava. Assim também, você pode confiar que Deus está no comando. Que Deus está no comando. E se você conhecer mais e mais esse Deus, Ele garante o seu futuro. Se você abandonar a viagem no meio, por não conhecer bem o piloto, você não vai chegar a lugar nenhum na sua vida. E tem mais. Não adianta você ficar carregando os pesos. Jesus disse, jogai sobre mim o seu jugo, o seu peso. Né? E tome sobre vós o meu jugo, que é leve. Você não precisa ficar carregando, tentando controlar, como eu disse ontem. Se você conhecer com quem você está andando, Ele vai te proteger e Ele vai garantir que você vai chegar lá. Então não desista. As coisas que eu mais falei nessa quarentena é não desista, continue firme. Eu não sei você, mas essa semana brotou aqui umas coisas em mim, umas tristezas, uma sensação esquisita, uma coisa assim, cara, que droga. Sabe? Mas aí Deus falou comigo. Meu filho, isso é uma turbulência do avião. Não tenha medo. E essas coisas são normais. Mas confie que eu estou no controle, eu estou no piloto. Então, eu quero conhecer mais esse Deus que está controlando as coisas.
por isso que eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais. Esse momento é o momento de contra-atacar. Não pense que você vai ficar forte contra essas tentações, esses medos, se você passar o dia assistindo série, maratonando filme, maratonando série. Não pensa que isso vai acontecer, não. Não vai dar certo. Você precisa se dedicar a Deus. E tem mais. Agora é a prova de que realmente você é filho de Deus. Você não precisa de papinha. Você não precisa que alguém venha e dar, papinha, minha filha, todo sábado aqui. Agora é a hora de você caçar, de você ir atrás do seu alimento. E quanto mais você conhecer esse alimento e se alimentar desse alimento, você vai ficar mais forte. E você não vai ter medo do futuro. Sabe? Uma vez um homem, ele estava pedindo carona. Ele estava segurando uma mala pesada. Aí parou um caminhoneiro. Na estrada. E o caminhoneiro disse, entra, vai para onde? Ah, vai para a cidade tal. Bora, eu vou para lá, te levo. Aí o senhor entrou, né, com a mala. E ele estava sozinho com o caminhoneiro. E ele ficou segurando a mala aqui assim. Em cima do coisa, estava cansado, se tremendo. Aí o caminhoneiro disse assim, moço, arria essa mala no chão. Ele disse assim, o rapaz disse pro caminhoneiro, mas moço, você já está me dando carona para mim. E ainda vai dar para minha mala também. Essa história não foi, provavelmente é fictícia, mas nos ajuda a entender uma coisa. Tem gente que ainda está carregando a mala. Ainda está. Deus já tirou todo o peso. E ele fala isso na sua palavra. Então você não precisa ficar carregando esse peso para você. Peça ajuda, confesse, ore, faça jejum. Se dedique a conhecer mais o piloto, a Deus, e ele está na sua palavra ali dizendo o que ele faz, como é que ele faz, como é que ele nos leva para lá, o que precisamos nas horas certas. Então esse é o momento da gente conhecer mais a Deus, sabe? Quando acabar essa quarentena, eu espero que acabe logo, vão ficar muitos ensinamentos. E um deles é que nós fomos para a fornalha. E lá na fornalha, nós não abandonamos a Jesus. Nós continuamos firmes, fortes e conhecendo mais e mais Ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é a palavra de hoje. Amanhã nós vamos ver o terceiro conselho para você não ter medo do futuro.